Palmeirense, a imprensa caiu matando no Verdão depois do empate contra o Mirassol em pleno Allianz Parque. Vamos ver o que eles falaram aí. Rodada quente, meio de semana, hein? Vou falar pra você, Brasileirão, você é muito forte. O Campeonato Brasileiro é um negócio maluco, cara. É muito forte mesmo. Que coisa, hein? Bom, vamos lá. O Palmeiras empatou 1-1 com o time do Mirassol. O Palmeiras teve até chance de vencer o jogo, mas não convenceu. O Abel ficou muito irritado o jogo todo, brabo. E ficou mais brabo ainda com o Capelantes na coletiva, que fez uma pergunta interessante, né? Se você procurar aí nas redes sociais, você vai achar. O Capela foi muito bem na coletiva com o Abel. O Corinthians não jogou bem, mas conseguiu uma vitória importante sobre o Ceará por 1-0. O gol do Thales Magno, que estava muito mal no jogo. Essa é uma verdade. Mas o Carrilho entra, recebe uma bola do Garro. Na direita, na velocidade, cruza. A bola passa pelo Marlon e pelo goleiro do time do Ceará e sobra para o Thales, que errou o primeiro toque. A bola ficou quicando ali na pequena área. Ele conseguiu enfiar para o fundo da rede. Eu transmiti esse jogo na Rádio Bandeirantes. Santos, estou muito feliz com o gol do Neymar. Muita gente critica o Neymar e muita gente me enche o saco aqui. Eu não ligo para isso, viu, gente? Porque eu sei muito bem separar uma crítica que é construtiva, ou outra que é tendenciosa, até as cobrinhas mandadas. Tem umas cobrinhas mandadas que a gente já sabe, né, quem são. Isso aí não afeta, não. Morro da risada, é até divertido. Mas é o Neymar, eu falei até no jogo aberto hoje, eu falei, o Neymar vai fazer gol hoje, o Santos vence o Flamengo e conseguiu uma vitória sobre esse super time do Flamengo, que é muito forte. E é muito bom ver o Neymar voltando, fazendo gol decisivo, que é a cara dele, né? Porque o Neymar é um cara, assim, excepcional como pessoa. Eu que tive muita proximidade dele de novo agora, tinha quando ele tinha 10, 11 anos de idade, na Kings League. Ele é um cara que merece muita coisa boa na vida dele, porque ele faz muita coisa boa para muita gente e não mostra, né? Porque você fazer as coisas para os outros, sair mostrando, né, é complicado. Ele vai lá, faz as coisas para as pessoas, é um cara que tem... É simples, é um cara dentro da simplicidade dele, do jeito dele, e tem um monte de coisa, tem carro, tem joia, tem não sei o que, tem, mas porque trabalhou, conquistou, e a gente tem que respeitar isso. Eu gostei muito de ver o Neymar envolvido como foi e ser decisivo, né? Porque um jogador como ele tem que ser decisivo. Eu acho que isso foi muito bom para o Santos, que se afasta ali da zona de degola do campeonato. O filho do Robinho estreando com a camisa do Santos, muito legal também. Fiquei muito feliz e parabéns ao Neymar por esse golaço que fez. E é isso que a gente quer do Neymar, é disso que a gente precisa do Neymar. Ele é fundamental como jogador ainda da seleção brasileira. Espero que ele siga nessa pegada. Botafogo 0, Vitória também 0. O São Paulo conseguiu um empate 2-2, né, contra o time do Bragantino. O Bragantino até conseguiu a virada, mas o São Paulo conseguiu esse empate. Jogar em Bragança, o Bragantino é um time dificílimo, tanto é que é o terceiro colocado do campeonato com 27 pontos, o Flamengo é líder 27 pontos, segundo o Cruzeiro 27 pontos, Cruzeiro que joga amanhã contra o Fluminense. O Cruzeiro cheira título nesse campeonato brasileiro, falei hoje no jogo aberto também. Se vencer o Fluminense, que é o terceiro melhor do mundo segundo a FIFA, assume a liderança isolada do campeonato. O Fluminense, se vencer, vai a 23 pontos, tem 20 pontos, mas tem jogos a menos por causa do Mundial de Clubes. Mas enfim, cara, gols de Neymar, gol de Neymar, vitória importante do Santos, o Thales Magno pelo Corinthians, o Palmeiras empatando com o Mirassol, o Botafogo 0-0 com o Vitória e esse empate do São Paulo com o Bragantino em 2-2. Mas estou muito feliz mesmo pelo gol do Neymar, parabéns Neymar, continue assim, eu acredito muito ainda no futebol dele. Valeu, gente! Não foi por falta de vontade, não foi por falta de concentração, que era o que eu suspeitava que poderia acontecer com o Palmeiras depois da Copa do Mundo de Clubes. Foi por falta de qualidade. Um time que gasta o que gasta, 500 milhões de reais em reforços, não pode ter tanta dificuldade assim para pôr a bola para dentro. Ainda mais um jogo contra o Mirassol, que tudo bem, faz um bom campeonato brasileiro, é uma das surpresas, mas um time que quer ser campeão precisa vencer jogos como esse, ainda mais vindo de derrotas para Cruzeiro, para o Flamengo, ainda mais numa rodada anterior em que os principais rivais venceram, como no caso do Cruzeiro, como no caso do Flamengo, como no caso até do Botafogo, quando o Palmeiras nem jogou, teve o jogo adiado contra o Santos. O Palmeiras jogava no Allianz Parque hoje com o apoio da sua torcida, com quase 40 mil pessoas, tinha que apresentar mais coisa. E não foi o que fez. Esse tipo de resultado compromete a vontade de um time que quer ser campeão. Claro que ainda é cedo, dá para recuperar, mas cada vez que o Palmeiras perde ponto como esse,
vai ter que fazer algum milagre lá na frente para tentar correr atrás desse prejuízo. O Palmeiras não pode ter tanta dificuldade assim para fazer um gol. O Palmeiras, com o dinheiro que tem, precisa ter mais qualidade na hora de finalizar. Hoje até criou um pouco mais, precisa criar mais e melhor, mas não pode demorar tanto para conseguir balançar as redes de uma equipe como o Mirassol. Outra coisa, hein? Dizer a importância do Paulinho, né? Que é o nosso lá do Mirassol, arrebentando a boca do balão como dirigente. Diga-se de passagem, o Mirassol empatou o jogo, o Palmeiras continua tendo uma performance muito fraca. A verdade, o Palmeiras não jogou bem no Mundial. O Palmeiras, no Campeonato Brasileiro, antes do Mundial, só jogou bem contra o Corinthians, né? O Palmeiras deve muito Rafael Veiga, o Tigrinho com dente de leite, né? Felipe Anderson. Os jogadores do Palmeiras, todos não jogando absolutamente nada. E aí vai se pensando o que tem que fazer. O Facundo fez o gol, mas as contratações que foram feitas, 500 milhões de reais. Melhor dizendo, 525 milhões a titia Leila gastou. Eu não sei não se esses jogadores vão fazer aquilo que o Rony fez, que o Felipe Melo fez, né? Que o Zé Rafael fez, né? Que o próprio jogadores do Palmeiras fizeram de uma maneira brilhante, diga-se de passagem. O Hendrick, eu acho que esse grupo do Palmeiras não vai fazer. O Palmeiras ainda não venceu em 2025 pelo Campeonato Brasileiro jogando aqui no Allianz Parque. Foram 4 jogos, com 2 derrotas para Bahia e Flamengo e 2 empates. Lá contra o Botafogo na primeira rodada e agora de maneira mais recente contra o Mirassol. Saiu na frente e cedeu o empate no primeiro jogo entre as duas equipes na história, sem ser de Campeonato Paulista, né? Até então, Palmeiras e Mirassol nunca haviam se enfrentado sem ser um jogo válido pelo estadual. Mas a verdade é que o Palmeiras deve futebol em 2025, já estamos em julho e o time ainda não desenvolveu da maneira que se esperava. Um futebol compatível com o investimento que foi feito de quase R$500 milhão lá no início do ano, que agora trouxe o Ramon Sosa, que já passa na casa dos 500 milhões de reais, e o Abel Ferreira terá muito trabalho nesse segundo semestre, porque sem o Estevão, que se transferiu para o Chelsea, sem o Paulinho, que vai operar nos próximos dias, e o mercado da bola que está aí, ameaçando tirar jogadores importantes e titulares desse Palmeiras como o Richard Rios, o desafio, o trabalho vai ser ainda maior para a comissão técnica portuguesa. Quero saber a sua opinião sobre o que foi o jogo aqui nos comentários. Palmeiras que vem deixando muitos pontos pelo caminho quando joga em casa, quando joga aqui no Allianz Parque. Deixe o seu like e siga @Jovem Pan Esportes nas redes sociais para mais informações e análises do Palmeiras. Tamo junto. A culpa não é do Vitor Roque, a culpa é do Abel Ferreira. Pode ser também. Só que o Vitor Roque tropeça em lance simples. Ele tem que ser criticado. A gente pode criticar o Abel Ferreira que o jogo do Abel Ferreira não favorece o Vitor Roque. O Palmeiras não tem um meio de campo que não entrega a bola no pé. Você pode fazer essas críticas. Mas o Vitor Roque tropeça, gente. Tropeça. Não faz jus ao preço que foi pago. O Vitor Roque, de fato, ontem teve inúmeras chances jogando por dentro, de bolas que ele recebeu, de mano a mano, de cruzamentos, e não sai absolutamente nada do pé do cara. O problema hoje também e muito passa pelo senhor Vitor Roque. Porque o Paulinho sem perna, o Paulinho sem andar, o Paulinho coitado, manco, com 300 mil problemas, o cara não teve desculpa para fazer gol importante. Então, senhor Vitor Roque, sem mais. É uma verdade que o Palmeiras hoje vive um grande momento financeiro, administrativo, e isso é muito bom, sim. Isso era o que o torcedor do Palmeiras gostaria de ver, o que qualquer instituição deve buscar. Arrecadar na casa de bilhão, ser sólido, ter condição de ganhar alguma disputa importante no mercado. Categoria de base e referência. Isso é excelente. Mas isso não invalida críticas ao trabalho de campo. Perfeito. Com certeza alguma. Isso não é blindagem para um trabalho de campo
ruim, ou se você não considera ruim, eu também acho ruim um termo forte, mas um trabalho que não está andando. No mínimo instável, que é o trabalho do Palmeiras atualmente, um trabalho com problemas, um trabalho com falhas a serem corrigidas. Não é porque o clube está saudável financeiramente que o torcedor, beleza, tá tudo muito bem, nós estamos arrecadando na casa de 1 bilhão, não tem problema empatar com o Mirassol dentro de casa. Tem problema. Tem problema. Gastar o que gastou do Vitor Roque e ele não render até agora, por exemplo. E é responsabilidade do treinador. O Vitor Roque tem a responsabilidade dele, ele precisa corresponder, ele precisa ser menos ansioso, precisa entender qual é melhor a sua dinâmica, melhorar a sua capacidade de finalização, mas o treinador do Palmeiras também precisa extrair o melhor que o Vitor Roque tem, que na minha modestíssima, humilde opinião, é a capacidade de finalização, o senso de colocação próximo do gol, não tantas vezes aberto na ponta e distante do gol, como ele é escalado com o Abel. Então são questões que o Abel tem que resolver. Eu acho que levar a coisa pro lado da arrecadação, né, institucional, é uma defesa, é o Abel tentar desviar o foco do debate para o problema real, que é o problema do campo. Você quer falar sobre o Tigrinho? Então, eu acho que eu senti um Palmeiras abatido. E triste em campo. E eu acho que a imagem é o Vitor Roque. Ele tá, sabe, ele é o tigre sem o Eye of the Tiger. Sem a garra. É o tigre sem o, sabe, muito abatido em campo. E acho que muitas vezes ele talvez seja até vítima de um problema ofensivo do Palmeiras. Não que ele seja o culpado. Acho que pelo contrário, acho que ele até é vítima, porque ele se esforça e ele não vê as coisas acontecer e ele tá visivelmente abatido. Cara, com todo respeito, eu não acho que acabou o ciclo. Pra mim a frase é, tá jogando mal. Jogou mal as partidas do Mundial, não jogou bem. O Abel admitiu que errou em 2 planejamentos de jogos. Isso é importante, mas isso não significa necessariamente que você tem que trocar o comando técnico. Quando se anunciou que está próximo à renovação do contrato, a maior parte das pessoas falou que era o caminho certo. Qualquer relação longa vai ter desgaste. E o time está mudando de rosto. O time tem 7 titulares diferentes do ano passado. É um outro time, o Abel está sofrendo para montar esse time. Não concordo que ele saia batendo o pé, fechando a cara das entrevistas coletivas. Acho que tem um limite da boa educação, que às vezes é ultrapassado. Mas o limite é o entendimento de que o trabalho pode reagir. O time não está bem, pode reagir. A missão é de Abel Ferreira. Aí, palmeirense, agora cabe a você dar o veredito aí. Quem tem razão e quem não tem nesses comentários. Eu quero ver a sua opinião nos comentários aí. Pode escrever. Solta os cachorros! Avante palestra!